Olá a todos, sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, o seu ponto de informação sobre comércio exterior, logística e supply chain. Meu nome é Josiano Mota, sou o CEO e cofundador da Ship2Ship e hoje comigo aqui um convidado muito especial, alguém que entende muito da área de projetos, Murilo Caldana, da Fox Brasil. Murilo, por favor, se apresente para quem está nos vendo aqui hoje, nos ouvindo. Bom dia a todos, meu nome é Murilo Caldana, eu sou o diretor de projetos da Fox Brasil, onde eu atuo desde 2012. Minha experiência na área começou há mais de 20 anos atrás. Sou formado em comércio exterior, estudei num colégio alemão chamado Humboldt, aqui em São Paulo, onde eu fiz também estágio em grandes empresas multinacionais, como a Robert Bosch, a ZF do Brasil, a Wabco. Tive uma experiência também fora do Brasil, uma empresa chamada Daxer, uma empresa alemã, onde eu estive 2 anos e meio na Alemanha, depois 3 anos e meio no México, né, onde eu me tornei o o Country Sales Manager, né, responsável por todas as vendas do país, e comecei a trabalhar mais efetivamente desde então com cargas especiais, carga projeto, e voltei ao Brasil, aproveitando aí o grande momento as oportunidades do país para poder desenvolver dentro da Fox Brasil esse segmento, né, da logística dos projetos. Nossa, que currículo, hein, Murilo? Caramba! Muito legal, cara. E é justamente isso que a gente vai tratar hoje aqui, né? Para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo hoje. O nosso tema hoje são as cargas projetos na importação e o auxílio das tecnologias para minimizar os riscos, né? Todo mundo sabe que as cargas projetos são cargas diferentes um pouco do que se trata, né, quando se fala de carga, é um container de 40 dry, é uma carga aérea de uma caixa, né? As cargas projetos, como o nome próprio já diz, são cargas que realmente necessitam de uma atenção muito mais especial, né, Murilo? Até porque normalmente são superdimensionadas, que se chama, que são cargas muito maiores do que o normal, e até para engatar nessa ideia, né, Murilo, já fazendo um questionamento, porque eu sou muito curioso, tá? Nossos convidados aqui, cara, eu exploro ao máximo, justamente para quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, entender e tirar todas as possíveis dúvidas que possam surgir nesse tipo de assunto, né? Então, conta para nós um pouquinho aí, Murilo, o que são, talvez com as tuas palavras, né, para deixar isso melhor ainda para quem está nos vendo, o que são as cargas projetos e como é que funciona isso no geral? Perdão. Ok, bom, eu diria que até que um jargão do mercado é chamar cargas projeto, né? Ela é conhecida através dos agentes de carga como carga projeto. Na verdade, nós trabalhando no dia a dia, nós observamos que o projeto, na verdade, é do nosso cliente, né? E nós somos o provedor logístico daquele projeto, né? Então, assim, nós dentro desse segmento, os agentes de carga atuam justamente nessa parte da gestão completa do projeto do cliente, né? Seja ele uma nova planta, né, uma instalação de nova planta que demande a logística de equipamentos sobredimensionados ou com superpeso, né, que não caibam dentro de um container, né? Então, toda essa logística é feita por uma empresa especialista que conhece principalmente de gestão de projetos, e também de detalhes importantes da engenharia, né, que garantem a segurança da logística desse equipamento, né? Então, nós fazemos esse tipo de logística dentro da Fox Brasil, e a gente faz mais do que nada a gestão completa dos projetos, né? Seja um projeto de uma planta, ou seja um projeto específico de um cliente que está trazendo, por exemplo, um maquinário de importação que não caiba dentro do container, né? Mas não nos, como fala, não nos fixamos apenas nisso, né? Às vezes um projeto ele pode ser composto também de importações, principalmente de containers, né? Então todo o projeto nós trabalhamos desde a fase do budget, né? Do estudo de viabilidade técnica desse projeto, né? Da parte de desenho e concepção do modelo logístico que vai ser adotado, envolvendo estratégias aduaneiras, mesmo para redução de impostos ou benefícios fiscais, seja de um estado ou mesmo para aquele projeto específico, né? Vamos falar de um parque eólico, por exemplo, né? Onde ele vai trazer uma série de benefícios para o estado. Então, nós, como todo, damos o apoio completo
desde a concepção desse projeto até a execução e a finalização da parte da logística em si. Entendi. Então, se trata apenas de containers dimensionados, né, que vai em cima do navio, aquelas cargas grandes. Também existem, então, projetos que são em containers dry, normalmente, e aí a questão do projeto em si é trazer isso, não só contemplando o frete, né, Murilo, mas, pelo que eu estou entendendo, também contemplando a questão de análise de impostos, por onde é melhor trazer, as rodovias que vão ser utilizadas para fazer aquele embarque, trazer aquela carga, seria mais ou menos por aí, né? Exatamente, porque com certeza, né, existem diversos tipos de navios hoje no mercado, né, mas os principais são os navios de container, são os navios roll-on, roll-off, que eles têm a opção também de levar cargas mais pesadas, e temos os navios, os breakbulks ou os heavy lifts, né, que são os navios com guindaste próprio, que eles vão carregar peças mais pesadas. Então, o estudo basicamente que nós fazemos é de que forma poder proporcionar ao cliente um cronograma o mais curto possível dentro das normas de segurança e também com um custo menor. Porém, existem peças que não vão ser possíveis ser carregadas em um navio de container, digamos uma peça de 150 toneladas ou de 300 toneladas. Dificilmente você terá condições ou questões, ou você vai ter limitações portuárias, como, por exemplo, guindaste, né, ou os portainers, que vão carregar geralmente até 70 toneladas, né, você não vai conseguir utilizar um navio de container para içar uma peça de 100 toneladas ou 300 toneladas para cima daquele navio de container, que já hoje em dia estão muito mais amigáveis a carregar peças super pesadas. Você tem que, nesse caso, talvez buscar uma solução de uma cabra, né, um floating crane, como chamam, para você, com capacidade maior do que o guindaste do próprio terminal, para você conseguir, por exemplo, içar essa peça e levar para dentro do navio, né? Ou você pode partir para uma outra solução, que é utilizar os navios ro-ro, onde você vai utilizar um guindaste ou mesmo um pórtico, né, dentro da área portuária para carregar em cima de um MAF trailer, que é uma espécie de container com rodas, né, vamos falar assim de forma genérica, com capacidade maior do que o container em si. Ele pode carregar até 160 toneladas, um MAF trailer, ou tem Samsung trailers, tem várias outras opções, e você vai puxar essa carga para dentro do porão do navio, né. O próximo passo, a outra opção, são os navios heavy lifts, né, que eles têm capacidade de guindaste combinadas, né? Nós carregamos peças de 270 toneladas já, onde você usa, por exemplo, 2 guindastes de 200 toneladas cada para carregar peças maiores. Então, eles trabalham combinados para você colocar a peça dentro dos navios, né? São essas cargas que são aqueles vídeos mais vistos no YouTube de comércio exterior, né? É quando o guindaste quebra, o produto cai, o maquinário gigante cai na água. Esse tipo de produto que a gente vê normalmente nos vídeos do YouTube, tem bastante, né, de problemas que ocorreram no embarque e desembarque dessas cargas, né? E justamente o cuidado é totalmente diferente, né, Murilo? Acho que nem se compara com container normalmente, né? É uma coisa realmente de outra dimensão, né? O cuidado que você tem que ter com esse projeto e não só, eu vejo assim, não só a questão de quem está fazendo uma cotação, por exemplo, uma carga projeto como essa, não só analisar custos, né, mas também entender, e aí eu acho que eles devem pedir muitos para vocês, né, Murilo? O que vocês já fizeram de cargas parecidas? O que vocês já trabalharam com projetos? Por isso que poucos agentes que eu conheço, assim, fazem realmente um trabalho com projetos. A maioria fala, não, no momento não consigo atender, não trabalho com esse tipo de produto, porque realmente é uma complexidade muito grande, né, Murilo? Sim, de fato, né? Mas eu acredito que os cuidados, né, devem ser tomados, eu digo, desde uma carga de 1 quilo até uma de 1.000 toneladas, né? Acho que os cuidados são iguais. O que difere, acho que uma de outra é o valor da carga, né? Eu me lembro muito bem numa operação que nós fizemos de uma exportação de uma turbina, né? Naquele momento era uma das turbinas maior turbina já desenhada e fabricada no Brasil. Ela pesava 115 toneladas, ela não era assim das mais pesadas que existem, mas ela era muito grande, né? Ela tinha mais de 5 metros de altura, de largura também, por 10 metros de comprimento, e ela tinha uma particularidade, né? Que o centro de gravidade, ou o centro de massa dessa turbina, ele não era exatamente no meio dela, ele era deslocado. Isso, para a gente, diz muito, porque você tem uma metodologia diferente de içamento dessas peças, porque se você içar de uma forma errada,
você pode desbalancear uma turbina, e uma turbina valia 6 milhões de dólares. E eu me lembro muito bem na operação, né, nós fizemos todo o estudo, né, então nós temos toda essa parte de engenharia, de planejamento, mas no dia da operação em si, eu lembro que estavam, né, a gente tem muito contato, a gente participa das operações dos navios, e o pessoal do navio Heavy Lift, no caso, né, estava presente, e a tripulação toda estava muito animada, né, com aquela turbina, né. Eu falei, poxa, por que vocês estão tão animados assim, né, uma tripulação de filipinos, né? Por que vocês estão tão animados com isso, né? Ele falou, olha, que no nosso currículo, quanto maior o valor da carga, maior é a nossa forma para o nosso currículo é importante, porque existem cuidados especiais e, assim, qualquer erro é fatal, né? A tripulação, troca a tripulação, acabou, entra o seguro e é problema, né? Então, assim, os cuidados são grandes e eles têm que ser analisados com uma equipe técnica muito firme, né? Isso que eu acho que é importante também da parte dos agentes de carga especializados em projetos, você tem um suporte de engenharia grande para saber os cuidados de movimentar essas cargas. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Legal. Não, é isso mesmo, caramba. Cara, tu vê, a gente entende, a gente vai conversando com as pessoas, a gente acha que entende alguma coisa que é projeto, né? E agora você me contando aqui algumas coisas já, eu falei, caramba, é muito maior do que a gente imagina, né? Então, acho que isso é legal do Fora de Órbita. A gente traz aqui pessoas realmente especialistas em cada setor, mas especialistas mesmo, né? Que tenham um currículo de conhecimento desses setores, justamente para trazer coisas que talvez não se é falado por aí, né, Murilo? Eu mesmo, eu acompanho muitos podcasts, muitos webinars, eu não ouço muito falar nas coisas especializadas, sabe? Eu ouço muito uma coisa mais genérica, mas que também trazem conhecimentos muito legais. Esse dia eu vi uma sobre tributária, coisas que deram insights bem interessantes, sabe? Para fazer com clientes e tudo mais. Então, acho que é esse que é o principal aqui da nossa conversa. Eu já estou gostando bastante aqui, porque realmente são coisas bem específicas e que até eu não sabia de algumas delas. E até para a gente continuar aqui, Murilo, eu queria te fazer uma pergunta bem bacana aqui. Nesse tipo de carga, né, quais são os primeiros passos de uma empresa que vai importar ou vai exportar uma peça como essa, como você contou dessa turbina? O que ela deve fazer primeiro na hora de falar com um agente de carga? O que ela precisa ter antes, ou seja, o que ela precisa fazer, para ser mais genérico assim? Sim. Olha, eu acho que o primeiro ponto, né, o ponto de partida é ela procurar empresas realmente com know-how nesse segmento, né, de projetos. Nós sabemos que não são tantas empresas no Brasil, né, mas tem ótimas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Então, procurar primeiramente escolher as empresas corretas, né, que tenham know-how, que tenha um time dedicado também a projetos. Eu acho que é importante isso, porque às vezes a pessoa fala que faz, mas não, joga aqui, né, que a gente vai ver no pricing da empresa, mas não, eu acho que é importante ter de fato um time dedicado a esse segmento, né, o que mostra também o comprometimento da empresa, que faça uma análise também financeira, né, se possível, da empresa, porque os projetos, de fato, eles são de valores altos, né, eles exigem realmente a questão do fluxo de caixa, é um ponto muito importante. Eu acho que para você saber estar com a empresa correta, uma empresa sadia financeiramente, né? É que vocês pagam na frente, né, Murilo? Vocês têm que dar um valor na frente para poder, muitas vezes, pagar o embarque, taxas de origem, destino, também tem isso, né? Exatamente, ela não exatamente na frente, mas existe assim, geralmente cada projeto tem um cronograma, nós montamos sempre um cronograma físico-financeiro, né? Então, assim, o projeto ele pode ser em um mês ou ele pode acontecer em 3 anos, 2 anos, né? E o outro ponto que é interessante, né, que a gente não citou aqui, mas os projetos são também duradouros de longo prazo e a questão a gente está, acho que eu diria, no 80% do nosso tempo nós estamos estudando novos projetos e apoiando os projetos dos nossos clientes para que eles consigam viabilizar aquele projeto e de fato acontecer. Então, a gente até fez um estudo recente para um projeto que vai de 2025 a 2030. Aí, hoje nós estamos trabalhando no projeto de 2025. Você fala, poxa, eu preciso ter um time para isso, eu preciso ter especialistas para isso, eu preciso ter engenharia para isso, eu preciso ter um fôlego financeiro para eu fazer visitas técnicas no local, conhecer, viajar, me deslocar, né? E dentro assim, da viabilidade, até citando mais um exemplo que eu me lembro que eu participei, nós participamos, acho que foi em 2015 ou 2014, era um projeto de uma termoelétrica
que seria instalada, muito grande por sinal, seria instalada na região da Amazônica do Peru, na cidade chamada Iquitos, né? E nós fomos uma das empresas convidadas, né, através de uma empresa, um parceiro holandês, né? Isso também é importante, um network de projetos a nível global. Mas nós fomos através dessa empresa holandesa, entramos em consórcio para participar desse projeto e eu pessoalmente fui fazer o estudo de viabilidade no local, né, junto com o nosso engenheiro. E basicamente a solução, a ideia, né, era trazer fazer um charter de um navio de Rotterdam até Iquitos, né, entrando pelo rio Amazonas, pelo Brasil, atravessando até Iquitos dentro da selva amazônica peruana, mesmo porque na parte peruana não tinham acesso, né, não tem estradas que ligam o porto de Caial até essa cidade de Iquitos, né, ela é isolada no meio da selva amazônica. Então, nós tínhamos ali dentro daquele charter, daquele navio, nós tínhamos 80 containers, open tops, nós tínhamos alguns motores pesando 125 toneladas, né, e um navio que teria que chegar até lá, né. Enfim, nós fomos até o local, né, fizemos todos os estudos e analisamos e apresentamos nossa proposta, considerando que o navio chegaria até realmente aquela cidade, né, e seria descarregado do navio para a balsa, e da balsa encalharíamos na própria margem do rio Amazonas, ali como eles chamam, e ali desceriam sobre linhas de eixo, desceriam para a obra, né. E era um caos o lugar, muito barro, muita lama, muita coisa a ser feita, preparada ali, né, mas enfim, existia viabilidade. Apresentamos nossa proposta, juntamos todos os fornecedores, fizemos o estudo, né, de viabilidade, com tudo certinho, fornecedores, apresentamos uma solução custando, não sei, eram 2 milhões de dólares, né. Comparamos com a segunda opção, que seria o quê? Trazer a logística, o navio, o charter até Manaus, de Manaus descarregar em balsas, e de balsas de Manaus ir até o interior. Essa solução custava 40% mais caro. O que aconteceu? Nós perdemos o projeto, porque a nossa viabilidade ele era possível na época da cheia do rio, que era de novembro até maio, que eram épocas de chuvas, onde você tinha um calado final de até 25 metros no rio Amazonas, né? E por alguma questão, a empresa que estava contratando era uma empresa de Israel, por algum motivo teve um atraso, e quando eles tomaram a decisão, não teve como esperar a próxima temporada de chuvas. Eles acabaram fazendo esse transporte em junho. Então nós ficamos no shortlist, porém nós não tínhamos a nossa opção via Manaus, ela não enfatizamos muito nela, e o nosso concorrente entrou com a opção via Manaus, sabendo que ele apostou que poderia ter algum problema com essa questão, né, dentro do projeto, e ele acabou levando, ou seja, mais caro, né, porém viável, né, então dentro do cronograma do cliente. Então são situações que a gente estuda no dia a dia, né, então assim, você tem que ter realmente, assim, procura então buscar mais o portfólio dessas empresas, né, conhecer o fornecedor, perguntar das experiências, marcar reuniões, seja um video call, seja presencial, o que for, mostre, né, a experiência de fato, o currículo do time da empresa também, né, o que as pessoas, quais projetos participaram, porque não necessariamente aquela empresa tem todo o know-how, mas o time que está ali já trabalhou no projeto de Belo Monte, ou trabalhou no projeto, não sei, enfim, projetos específicos que ele possa ter um know-how e que também seja especialista no segmento, né? Existe segmento de papel e celulose, existe segmento de energias renováveis, ou até mesmo solar, ou hidrelétricas, né? Que a gente tem muito conhecimento na hidrelétrica e biomassa, por exemplo, né? Também atuamos papel e celulose, mas qual o segmento que ela tem experiência, né? Então, procurar conhecer mais a fundo quem está por trás daquilo, e não pensar que é apenas um frete, né? Você precisa ter realmente um time que saiba conduzir o projeto, porque senão ele pode ser uma total desgraça. Eu já acompanhei uma vez um projeto foi no Pará, inclusive, uma mineradora, trazendo um maquinário muito grande. Era um trator, uma coisa assim, mas era super dimensionado, um negócio absurdo. Eu nunca tinha visto daquele tamanho. Quer dizer, tinha visto na TV lá nos Estados Unidos, então está trazendo lá, justamente dos Estados Unidos para o Brasil. E o transporte dele era superdimensionado, tudo certinho, eles iam acima dos containers, né? Ele ficava num setor específico. Só que quando chegou no Pará lá, a ideia da empresa era tirar do navio e colocar direto na balsa deles. E pegar a balsa pela balsa e até a mineradora lá. E aí eu lembro que na época teve uma empresa que fez os valores ali, eu acompanhei as cotações e tudo mais, e uma delas lançou
tipo, 50% mais alto que a primeira colocada. E o cara fechou com eles. Fechou com o cara que estava 50% mais alto. E aí, por curiosidade, né, eu estava ajudando ele a encontrar os fornecedores e tudo mais. Eu falei, cara, mas o que deu que você fechou com ele? Ele falou, cara, olha isso aqui. Ele mandou um vídeo desse agente de carga fazendo esse processo. Já descarregando uma outra carga daquele tamanho, daquele mesmo, um trator muito semelhante, há 4, 5 anos atrás do que ele estava trazendo. E aí ele falou, cara, esse cara já fez isso. Esse cara já fez isso, inclusive, com um concorrente nosso. Então, eu não vou arriscar de pegar um cara que nunca fez isso, que não me mandou, não me deixou confiante de trazer esse projeto, mas eu vou pegar esse cara aqui que eu já vi que ele fez a mesma coisa. Então, ele já tem até o navio, ele já até me passou, por exemplo, quais navios que fazem a rota lá, Estados Unidos, se não me engano era Belém do Pará, quais navios fazem essa rota que são capazes de trazer, ter os guindastes capazes de suportar o peso desse equipamento, para não ter problema na hora de descarregar e tudo mais. Então, assim, olha só como não é tão simples quanto as pessoas imaginam, né? Existe não só o custo, mas também você ter o estudo lá do começo e falar, cara, para esse cara, para não haver riscos, para não haver problemas, tem que ser nesse navio que vai sair daqui a 50 dias que seja, mas é esse navio que tem que pegar, porque daí vai acontecer isso, aquilo. Então, assim, realmente é um outro mundo, né, Murilo? É uma parte logística bem diferente do que a gente conhece habitualmente, né? É muito bem colocado e complementando o que você disse, né? Algo muito importante, né? Uma vez que né, os clientes tenham fechado, né, com um certo agente, solicitem um documento chamado Method of Statement. O Method of Statement é basicamente isso, né? É um desenho das operações, do passo a passo, de como vai ser realizado, né? Porque no projeto não existe a possibilidade de você, olha, não sabia, então, assim, o estudo prévio é importante e apresentar um Method of Statement, onde você vai detalhar passo a passo dessa operação e descrever, inclusive com desenhos de planos de içamento, detalhamento técnico, para você saber, opa, aquele navio com capacidade que vem nessa rota, que é o segundo navio que vai chegar nas datas que eu preciso, ele tem capacidade de guindaste e ele tem também, inclusive, até o lifting beam, né, o spreader, ele tem o balanção adequado para içar a minha carga, porque às vezes você pode ter guindaste, mas se você não tiver equipamento a bordo, isso nós já tivemos casos, né, onde nós previamente aconteceu, nós levantamos esse tipo de informação e nós tivemos que fazer uma alocação de equipamentos para operar uma balsa, para fazer o içamento de uma prensa, né? Eram manilhas, né, de fato, eles não tinham no navio as manilhas com a capacidade que nós precisávamos, de acordo com peso da peça, centro de gravidade, para garantir uma operação segura, né? Porque o gerenciamento de risco é muito importante e as seguradoras, elas conhecem bem disso, né? Então, assim, que tenha um agente de carga também, não só que tenha um seguro com uma apólice grande, mas que tenha todo esse gerenciamento de risco que é feito pelo time de projetos, né, da empresa, né, do agente de carga, no caso. Muito legal. Não, e até entrando um pouco agora nessa parte, Murilo, da questão do frete como um todo, né? Quais principais pontos que você vê hoje que as empresas devem estar atentas ao negociar esse frete com os agentes de cargas, né? A gente já falou de alguns aqui, mas você lembra de algum outro aí que você acha que seja importante estar atento? Existe alguma taxa? Porque assim, eu sei que o agente de carga não vai fazer isso ganhando pouco, porque realmente é um risco para todo mundo, né, Murilo? A gente sabe disso. Mas existe alguma coisa que esses caras podem, que as empresas podem encontrar ali para negociar melhor esse frete? O que pode ser melhorado nisso aí? Eu tô sendo aqui advogado do diabo, né? Estou perguntando coisas do que você está vendendo, mas eu quero entender também o que as empresas podem, talvez, melhorar nos custos, né, para ter um frete mais viável. Sim, eu acho que assim, um grande ponto de partida é ter informação, né? Eu acho que todo o estudo detalhado, existe assim um budget para, olha, eu preciso de uma ideia, para mandar esse transformador aqui de 200 toneladas do ponto A ao ponto B, ok. Mas assim, informação técnica, né, um desenho técnico da peça, né, por parte dos clientes, nos providenciar um desenho técnico da peça, onde indique o centro de gravidade, os pontos de içamento e pontos de amarração. Eu acho que é um ponto grande de partida. Se puder informar o valor da carga também, ótimo, né? Saber também, claro, o Incoterm, isso é básico, mas também o ponto exato de coleta e o ponto de entrega, né? Falando, né, coisas simples, mas assim, isso pode mudar totalmente, pode se tornar inviável um projeto, né?
nós já recebemos solicitações, olha, a peça tem 5, 6 metros, tal. A gente, olha, as pontes no Brasil, a norma, né, das pontes do Brasil, elas têm 5,50 metros de altura, né? E mesmo assim você tem que fazer um estudo de rota para ir lá medir, para ver, né? Às vezes ela é recapeada, às vezes acontecem coisas, mas assim, nem todas são dessa altura. Mas assim, até mesmo para sair de uma planta uma vez, nós tivemos que comunicar com a empresa de telefonia, a empresa de energia, levantar fios, porque quando você coloca essa peça de 5 metros em cima de uma linha de eixo que vai ter mais 80 centímetros a 1 metro, você vai passar da altura já dos fios, né? E você não pode sair passando em cima dos fios, né? Tem aqueles catafios que são colocados em cima das cargas, mas eles são apenas para desviar um pouco dos fios, mas você tem que informar a empresa, por exemplo, de energia, então tudo isso influencia no custo, né? Até mesmo, por exemplo, questão de, né, do ponto local de entrega, né? Existem grande parte dos projetos são, às vezes, em áreas remotas, né? Eu estive estudando um projeto, uma termoelétrica, inclusive no sul do Brasil, onde nós tínhamos mais de 40 pontos para chegar até a obra, né? Tinha uma peça de 340 toneladas chegando, uma turbina, e tinham pontes que não aguentavam 40 toneladas, né, de peso. Como que você vai passar numa ponte dessa? Então, saber exatamente o ponto exato né, geralmente o pessoal passa coordenadas no mapa, né? Então, no Google Earth, por exemplo. Então, saber o ponto onde você vai coletar e entregar vão influenciar no preço e vão evitar surpresas lá na frente, falar, puxa, não sabia disso, né? E às vezes nós tivemos casos na Guatemala onde nós levamos um gerador de 94 toneladas e nós tivemos que reforçar 2 pontes. E reforçar pontes não custa tão pouco, né? Você tem que levar uma engenheiro civil, você tem que preparar estruturas de aço, né, e ter a autorização dos órgãos pertinentes, né. Às vezes, por exemplo, no caminho da entrega, né, do ponto específico, você tem uma árvore que você não pode remover aquela árvore, você não pode podar aquela árvore, você precisa de uma licença ambiental para aquilo. Então, assim, tudo isso, conhecer o ponto, né, então um ponto exato de coleta e de entrega, é importante, e detalhes técnicos da carga, né? Bem como a época quando vai acontecer, né? Porque existe época de chuva, existe época de neve, né? Nós estamos num projeto de uma hidrelétrica lá no Canadá. Nós estamos aí desde de outubro com problemas no cronograma, que afeta em custos também, porque nós não conseguimos chegar até o job site, que ele é no meio de uma região, né, afastada, lá perto de Vancouver, e é um lugar que está totalmente congelado, né? Muita neve, é muito frio, então isso afeta também, né? Então todas as variáveis são importantes, a gente vai estudar com base nisso, mas a princípio o desenho técnico, centro de gravidade, pontos de içamento, pontos de amarração, valor se possível, para a gente poder estimar né, essas armazenagens que são variáveis, e o ponto exato de coleta de A a B, né? Coleta e entrega. Muito legal, muito legal. Não, são detalhes realmente interessantes, porque, como eu falei no começo, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Quem está no dia a dia como vocês, né, Murilo, não é simplesmente, vou passar uma cotação, me entrega aí em 2, 3 dias e quero o valor. Não é tão simples assim, né? Passar o valor por passar, vocês nem vão passar. Com esse profissionalismo que vocês trabalham com essa parte de projetos, tenho certeza que não é tão rápido, né? Precisa entender mais no detalhe, não só o custo em si, mas hoje, só por curiosidade, Murilo, tens ideia? 2 curiosidades. Uma, qual foi o maior frete que você já fez em custos de carga projeto? Você lembra aí de cabeça algum? Olha, contratos temos em valores altos. Agora, frete marítimo, eu me lembro, são os afretamentos, né? Tivemos da China, tivemos para Venezuela, afretamentos. Então, assim, os afretamentos de $100 mil a $300 mil, né? Um frete marítimo, né? Apenas o frete marítimo, né? Fora as outras pontas, né? Esses que eu me lembro assim, né? Mas nós tivemos também um transporte, às vezes um transporte rodoviário em 100 quilômetros, que ele custa também 200, 300 mil reais, né? Depende muito da complexidade da peça, da rota, né? O mesmo com frete marítimo, né? Então, assim, os contratos podem variar, né? Desde 10 mil reais até, não sei, 10 milhões de reais, né? Ou mais, né? Depende do tipo do contrato e depende da sua participação dentro daquilo, né? Mas, assim, por isso é muito difícil olha, me passa um preço amanhã. A gente consegue até apoiar, né? Olha,
mais ou menos, olha, considera tanto, né? Em 24 horas a gente consegue passar um budget, né? Mas é apenas uma ideia, né? Agora, para você ter algo preciso, que é o que o cliente de fato precisa para ganhar aquele projeto, a gente vai precisar um pouco mais, né, estudo. Uhum. E você lembra, assim, ou você lembra não, você sabe, Murilo, quanto representa normalmente o frete ou a parte logística inteira em um produto como esse? Quanto ele representa nesse sentido, tipo um gerador como esse que você comentou? De novo, a gente tem as limitações do destino, né? Origem e destino, né? Por exemplo, esse projeto na Guatemala foi uma planta, uma termoelétrica, nós levamos ela inteira para lá. É um destino que você não tem tantas rotas de navios, né? É um destino onde você tem poucos fornecedores especializados em transporte especial e os acessos, né? É uma região de terremoto, de vulcão, pontes, com uma infraestrutura diferente do que nós temos, vou falar, no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, assim, um projeto desse, a proporção de custo logístico sobre valor da carga é maior, mas o que a gente foca sempre é que não saia da regra global, né, que é entre 5% e 10%. Né, a gente procura sempre nos orientar para que seja nesse nível, para que se torne viável, mas vai variar de acordo com a complexidade do projeto. Eu acho que essa questão de custo e também a questão do tamanho das peças. Né, nós temos até um ponto interessante de falar isso, né, nesse projeto específico, né, como tinham muitas variáveis, né, até de altura de passarelas e tudo mais, foi-se tomada uma decisão de, por exemplo, seccionar peças para você conseguir reduzir custo logístico, né, e tendo um custo extra depois de soldar essas peças no próprio job site lá, mas onde você consegue ganhos, né? Então, eu já vi uma coisa assim, eu já vi um projeto assim também. Assim como fazem também com os FPSOs, com os cascos de navio, né? Olha, vou fazer local, eu corto, eu faço isso. Depende, né? Às vezes, assim, por isso que tem muitas plantas lá, até mesmo você vê na Coreia. As grandes plantas estão todas próximas ao mar, né? A gente tem aqui plantas no interior do Brasil, né? Assim como, por exemplo, a WEG, né? Ela foi instalada ali porque ali começou, mas o ideal não seria ela estar já dentro do porto, numa área. É isso que seria muito mais fácil, né? Porque todo esse caminho ele custa, né? E ele tem restrições, né? Sim, sim. Então, eu vejo algumas. A gente mora na região aqui próximo da VEG, e de vez em quando eu vejo essas cargas, projetos deles passando. E até agora, uma próxima pergunta que eu te fazer, Murilo, engatando num vídeo que eu vi semana passada, que chegou a trancar a rodovia. Não sei se foi da VEG, mas foi um gerador que o caminhão quebrou e caiu da carroceria o gerador, tombou na pista, sabe? Sim. E aí parou a rodovia, ficou parado quase 24 horas ali. Então, eu até ia perguntar sobre isso, né? Quais os principais riscos que essas cargas oferecem, né? Para quem está transportando elas, para quem está enviando importação, exportação essas cargas? Quais riscos que, além de tombar, cair, mas existe alguma coisa que pode acontecer no meio do caminho também, Murilo? Olha, de fato elas são, assim, o risco é muito grande, né? Mas assim, se você seguir basicamente as normas que são colocadas, né? Normas de circulação, né? Seja DENIT, DR, ou cada estado tem o seu órgão controlador. Basicamente o que eles visam, né? No transporte rodoviário é que eles, até mesmo as concessionárias, né? Privadas, né? Nós temos que fazer uma forma de distribuir o peso por eixo para que por isso você vê aquelas linhas com 20, 30 eixos ou 10 eixos, né? Basicamente o que você tem que viabilizar é que exista uma divisão de peso por eixo igual, de eixo a eixo, para que os impactos nas rodovias não gerem risco ao usuário, né? Isso não só numa pista reta, mas também numa estrutura de uma obra de arte, né, que chamam as pontes, essas grandes pontes, você pode afetar uma estrutura, né? Você pode criar fissuras que essa ponte pode cair um dia, né? Então, assim, basicamente, você seguir esses regulamentos das rodovias, você consegue já gerar minimizar os impactos, né? Bem como ter um time também, como falar, de engenharia que estude ao certo o posicionamento dessas peças dentro dessas linhas, em cima dessas linhas de eixo, que façam uma amarração adequada, porque nem sempre nós temos cálculos para fazer o ângulo, por exemplo, daquelas correntes. Não é que a corrente é colocada lá, amarra aí, né?
ela tem um ângulo certo, ela tem uma especificação daquela corrente, ela tem um tipo de... você tem que usar um tipo, dependendo do tipo do equipamento, você tem que usar um tipo de manta ou mesmo uma madeira ou algo que for específica para que o atrito dela da peça com a linha de eixo, né, ela gera um coeficiente de atrito que você possa minimizar esses impactos. Por isso que eu comentei sobre o Method of Statement, né, que é um documento que nós né, trabalhamos para os nossos clientes, onde quando eu vou fazer algum tipo de transporte desse, nós temos que calcular tudo isso, né? E não só peças super pesadas, que eu acho que são as mais complicadas, mas também peças superdimensionadas, né? Que você pode, perdão, você pode, por exemplo, um mau cálculo, né? Ou estimar um veículo errado e não ter os cuidados com o batedor, com isso, você pode bater com a carga dentro de uma ponte e gerar um acidente na rodovia, né? Ou mesmo, né, nesses casos da VEG, eu não sei o que aconteceu especificamente com esse transformador, né? Eu vi essas imagens também, mas também quais são as condições de manutenção do equipamento, né? Porque ali aquelas linhas de eixo trabalham com fluidos, né? Com óleo passando de um lado para o outro, distribuindo, mais ou menos distribuindo através de pressão ali, com óleo, o peso. Será que aquele equipamento estava totalmente com a manutenção em dia? Será que não tinham pneus furados? Eu não sei, isso eu já não sei, né? São alguns pontos que pode ser. Sim, Então, mas assim, um checklist também antes de sair esse transporte, né? São ali 70 pneus que você tem ali, não sei, 80 pneus. Revisar um a um, você tem que ver as condições, pesar esse componente inteiro, né? Saber se o peso realmente de fato está 100% correto, né? Do próprio equipamento, porque você dimensiona o equipamento de transporte conforme o peso aferido pelo fabricante, né? Então, o peso está batendo, está tudo 100%, porque são coisas que você vai fazendo para minimizar esses riscos, mas de fato o risco ainda existe, né? Porque vamos supor uma freada brusca, né? Ou até mesmo vi um acidente que aconteceu próximo a PC uma vez, não foi nossa, mas eu vi esse vídeo de um moinho de uma planta para uma planta de cimentos. Ele pesava, acho que quase 300 toneladas, é um moinho bem grande. Uhum. E justamente tinha uma passarela no ponto e o motorista tomou a decisão de pegar a via ao lado, né? Eu acho que isso estava dentro do escopo dele, né? Dentro do estudo de rota dele, pegar o ponto ao lado para você desviar dessa ponte. Só que nesse desvio, eu acho que talvez ele entrou não no ângulo correto e tinha um pequeno sobressalência entre a pista e o acostamento, né? Era coisa pequena, porém nisso, com o peso concentrado em cima, com 300 toneladas, aquele equipamento foi aos poucos fazendo assim, ó, virou, não teve volta. E não tiveram mortes nem nada, mas aí isso numa região de dunas, né? Ali caiu numa área de areia, aí você imagina depois, para você conseguir levar equipamentos, ou patolar guindastes, ou pórticos, ou equipamentos num piso totalmente sem compactação, né? Que areia, né? Ele afunda para você. Então, assim, imagina isso que não gerou de custo, atrasos no projeto, custos extras e dor de cabeça, né? Então, onde errou, existem falhas humanas e existem também falhas de estudo, né? De estudo de viabilidade. Então, até mesmo guindaste, né, Murilo? Tem guindaste, a gente vê muitos vídeos, como eu falei no começo, a gente vê muitos vídeos no YouTube. E você vê que aquele guindaste não era para estar fazendo aquilo. E os caras colocaram o guindaste assim, você vê que o guindaste tomba, porque o peso é muito grande. Meio que assim, cara, isso vai dar ruim, isso aí. Os caras fazem mesmo assim, não. É o custo, tá dentro do budget aqui da empresa, é isso mesmo. Daí você vê virando o guindaste, e aí o cara não, né? Imagina, um equipamento como esse, tá falando agora no transformador, caiu no chão ali, e com certeza tem um peso, né, por cima dele, entortou, quebrou alguma coisa por dentro, vai ter que voltar, fazer toda a análise, são meses. Ficou para daí sim novamente embarcar, e pode ir meses, como você falou, pode ser meses fazer isso. Então, não são tão simples como a gente imagina, né, Murilo? Isso, e não só esses meses não significam apenas um atraso no projeto, mas eles significam multas contratuais que serão pesadíssimas, né? Então, assim, não é só a questão do atraso. Então, assim, o seu cliente vai ser penalizado e esse seu cliente vai também querer repassar para você, não só a questão do seguro, mas a questão dos que chamam de liquidated damages, né? Que são os atrasos causados por uma falha
do processo, né? Por isso ainda a importância de desenhar, detalhar toda essa operação logística com assinatura de engenheiro e tudo mais, porque por mais que o guindaste tenha a capacidade, às vezes, né, de carregar uma certa carga, às vezes o centro de gravidade da peça está num ponto diferente, está mais alto, por exemplo, que é o caso dos transformadores, né? O centro de gravidade está mais no alto. Então qualquer movimento assim aqui embaixo é que nem um prédio, né, que cai, né? Ele cai mais fácil também, né? Assim como o guindaste, se ele tem a capacidade, mas o centro de gravidade não está ali, ele vai bambear, ele vai cair também para um lado, né? Então, estudar capacidade de carga, né? Tem que ter capacidade de carga, tem que ter estudo dos cabos de aço, tudo isso tem certificado, né? E a gente pede isso, dos cabos de aço, dos ganchos, das manilhas, horas de manutenção, time envolvido, aspectos de... Até nós temos isso também, técnicos de segurança do trabalho para acompanhar operações, porque existem protocolos que são firmados que burocratizam, talvez, mas você evita problemas, você minimiza problemas como esse, né? Claro, claro. E assim, Murilo, nesse caso você falou uma coisa, a questão do seguro, né? Como é que funciona o seguro nessas operações? Ele é muito complexo de ser feito? Como é que funciona isso? Em que momento que ele entra no meio da jogada para, né, agora é hora de falar sobre o seguro? Como é que funciona isso? Olha, realmente é um complexo, né? Porque, obviamente, as seguradoras, né, elas enxergam esse tipo de carga, dado não só o valor, mas a incidência de problemas, elas enxergam de uma forma mais detalhada, né? Então, a seguradora, para nós, até é um aliado, né? A gente faz um estudo, né, prévio junto com a seguradora e analisado de acordo com cada tipo de projeto, né? Tivemos um projeto também, por exemplo, onde nós desmontamos, né, uma linha de produção, incluindo prensas com até 120 toneladas, desmontamos algumas células de produção automotivo, dentro de uma planta, isso no interior de São Paulo, onde essa planta funcionava com 3 turnos, empilhadeira passando de um lado para o outro, a gente com peças sendo forjadas nas nossas costas, né, com, assim, saía aquele tarugo vermelho quente ainda ali. Então, quais são os riscos, né? Que risco eu coloco o meu time que está ali dentro, né? E o risco de uma morte, né? Meu Deus do céu, mas assim, a gente tem que pensar na pior situação possível. E isso a gente levanta para a seguradora, olha, essa é a situação. Então, assim, naquele caso específico, a gente fez um seguro risco engenharia, risco obra, né? Que é um seguro que não é normal no agente de carga, mas assim, e nem todos os agentes de cargas entram nessa parte, né, de desmontagem de plantas, embalagem, tudo isso, né, movimentações, mas são seguros que não são normais no dia a dia, né. Então temos também diversos outros tipos de seguro, como liability insurance, né, erros e omissões, por exemplo, que vamos supor que o que um erro humano, uma falha humana pode gerar de prejuízo dentro daquilo. Existem um seguro que você faz anual para você minimizar esses impactos, né. Existe o seguro da carga específico, né, e é importante isso discutir de forma, a gente sempre discute de forma bem aberta e clara com o cliente, porque na hora que apertar o negócio, alguém vai ter que pagar a conta, né? Então a gente detalha bem e fala abertamente sobre os assuntos, a gente gosta, principalmente, de a gente poder assegurar toda a situação, para a gente poder ir desenvolvendo, né, toda a solução, mas nem sempre o cliente fala, ele opta tal, mas então então abra a sua pólice, vamos discutir, vamos ver o que está incluso, porque vão existir riscos, por exemplo, lá em El Salvador, ou lá em Angola, que você vai estar coberto de fato, né? Então a gente, e se não está coberto, ok, eu entro com o meu, o importante é não deixar o cliente descoberto, né? Então a gente, é um tema assim, bastante discutido nosso dia a dia, e de forma muito aberta, e a nossa ideia não é, olha, eu quero ganhar com o seguro nem nada, a ideia é o seguro nos apoiar para a gente minimizar em conjuntos os riscos, que é o gerenciamento de risco, né, de fato. Sim. E até uma curiosidade, né? Por exemplo, quando a gente faz um seguro de carro, né? Ele representa, sei lá, 2, 3, 4% do valor do veículo, né? Quando a gente faz de moto, 30%, 40% muitas vezes, é algo absurdo, né? No caso, fazer uma analogia com o que a gente está falando aqui, né? No caso, por exemplo, de um container, eu sei que mercadoria normalmente é 0 ponto alguma coisa, 0,13, 0,30, vai de acordo com cada mercadoria. No caso de cargas projetos, pelo risco ser muito maior, né? Qual que é a média hoje? Eu sou curioso por valores, eu adoro saber de valores. Então, qual que é a média hoje da mercadoria? É 0 ponto alguma coisa ou já passa de 1, 2% do produto? Não, assim, genericamente falando, é o mesmo, tá? É a mesma situação.
Apenas que, de novo, dependendo da origem e o destino, né, você tem, por exemplo, um projeto que nós estamos na Bolívia, né, a gente tem alíquotas lá que chegam a ser 0,40, né, porque 0,40% do valor CIF, o valor da carga, porque você vai passar em regiões que tem estrada de terra, acho que você já deve ter visto alguns vídeos lá, Sei, com sei. os ônibus passando em alguns lugares ali, a carga vai passar por ali também, depende, pode acontecer isso, né, é uma suposição, né, questão também de infraestrutura, tal, então assim, risco, né, de roubo, a gente teve, por exemplo, equipamentos pesados e grandes, né, que foram embarcados para o Porto do Rio de Janeiro, que tiveram uma alíquota diferente quando eu embarco para Santos, né, pela questão do trajeto que ele passa ali e uma zona de conflito, né. Então, isso afetou em 0,10, nós estávamos com uma alíquota de 0,15 e eu tive que pagar 0,30%, porque passou naquela região, e o seguro vê que, né, aquela região é a mais arriscada. Então, assim, vai variar de acordo com origem e destino, né, mas geralmente aplica-se o básico, que é, vamos falar assim, 0,10, 0,15, 0,20, dependendo o mercado, né, não tem nada Mesmo específico. com o risco, então, ele não diferencia muito. É muito semelhante ao que é um container, por exemplo. Não tem essa distinção tão alta, assim, tão diferente. Não, no transporte principal, né? Mas aí, como eu disse, tem outros seguros que são aplicados para diversas situações que envolvem dentro do projeto, e esses sim são alíquotas diferenciadas, né? Que nem nós tivemos lá risco engenharia, risco obra, né? Que foi um trabalho específico que nós fizemos com um time subcontratado nosso que esteve desmontando durante 6 meses, desmontando equipamentos à altura, né? Com plataformas, com todas as regras, né? EPIs, tudo seguindo, digamos, as normas globais ou até mesmo daquela empresa específica, mas existia um risco maior. Então, para aquele seguro específico, foi um seguro em cima do trabalho realizado ali dentro, né? E um trabalho considerando um risco de vida, não é nem um risco né, da carga especificamente, né? Que pode afetar todo o projeto. Então, existem diversas situações, mas o principal é isso, né? O seguro não altera tanto, a não ser que seja uma carga super, né, valiosa para um destino super complexo, né? Não, legal. Muito bom, Murilo. Cara, quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, tenho certeza que gostou bastante, porque muita informação valiosa, né, para quem está começando agora, às vezes, fazer uma importação ou exportação de uma carga projeto, ou quer se especializar na área também, né, Murilo? Então, vai ouvindo aqui nossa conversa, com certeza vai se inspirar aí para buscar mais conhecimento, e é isso que eu acho que faz o Fora de Job ser um sucesso aí por conta dessas novidades e por conta das curiosidades que a gente traz aqui nas nossas conversas, né? A gente conversa justamente com os agentes de cargas, com as transportadoras, porque vocês nada mais do que ninguém sabem exatamente o ponto a ponto dos projetos, das cargas, como é que funciona, peculiaridades, e trazendo os especialistas nessas áreas também. A gente fica muito feliz aqui com a tua presença, Murilo. A gente vai se encaminhando para o nosso final, e antes disso eu queria te perguntar uma coisa. Você deu vários exemplos de projetos aí, né, que a Fox está envolvida. Eu queria saber, além disso tudo que você já conversou com a gente aqui hoje, Murilo, o que faz a Fox ser diferente no mercado? Por que alguém deveria cotar com vocês? Acho que demos bastante motivos, mas eu quero ouvir da tua palavra. Por que a Fox deve ser contatada em caso de uma carga projeto, como a gente conversou aqui? Olha, é difícil falar, né? Na verdade, assim, nós somos mais de fazer, de fato, né? Eu acho que nós gostamos muito, somos apaixonados, digamos, por esse segmento, né? A gente vem se especializando muito nisso, nós estamos há quase 20 anos no mercado, né? E cada vez mais a gente vem crescendo e sendo respeitado, né? Tendo referências, sendo referência no Brasil nesse segmento. Basicamente o que nós temos é um time especializado, com muita experiência, né? Um time com experiência em diversas outras, dentro de diversos segmentos de projetos, né? Nós temos uma cobertura hoje na região, nós atuamos no Brasil todo, né? Temos um escritório agora em Curitiba, outro em Belém, especializado em projetos em Belém também, então que atende toda a região norte e nordeste. Então, isso, né? Nós temos um time adequado, né? Nós temos a vontade de seguir crescendo, né? E a nosso foco é 100% Brasil, né? Ser especializados na logística de projetos no Brasil e do Brasil para o mundo ou vice-versa. Então, assim, nós temos uma rede global, até estou aqui com a camisa
The Heavy Lift Group, nós somos membros, né? Inclusive eu sou o presidente do The Heavy Lift Group, que é um grupo global de cooperação em projetos, né? Temos empresas lá como a Antonov Airlines, por exemplo, né? Que tem uns aviões grandes. Nós temos a Scheuer, que fabrica as linhas de eixo que são utilizadas no mercado por algumas empresas aqui no Brasil. Então, assim, nós temos muito acesso à informação de qualidade, nós temos muito benchmarking e investimos muito em treinamento também, né? Então, basicamente é isso, né? Nós conhecemos da logística, conhecemos os riscos, sabemos desses riscos e trabalhamos para minimizá-los, e o preço tem que condizer com, né, não é que nós temos, olha, as grandes margens, o projeto é isso, é aquilo. Na verdade, a gente procura hoje ajustar, né, trazer soluções inteligentes para atender o projeto. Então, assim, a gente fala muito lá do Customer Success, né? Tudo para a gente é focado no sucesso do projeto do cliente. Então, a gente trabalha nessa linha e com muita paixão mesmo. A gente vai no porto, a gente acompanha a carga, é madrugada, é final de semana. A gente gosta mesmo, a gente vai, e é isso que a gente quer fazer acontecer, né? Então, esse é o nosso recado. Eu agradeço muito, Josiano, aí a você, parabenizar também o Chip to Chip, que a gente virou fã também de vocês aí, parabéns pelo trabalho também, e muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui, e estaremos sempre à disposição para tirar dúvidas aí também, não sei como que é o formato, como surgem dúvidas ou não, a gente está à disposição total para esclarecê-las e poder apoiar de alguma maneira. Deixa para quem está nos ouvindo aqui, os teus contatos também, aonde podem te achar, no LinkedIn, como é que vão te achar no LinkedIn? Às vezes a gente teve alguns convidados aqui que depois da nossa conversa, as pessoas foram no LinkedIn da pessoa e conversaram com ele, tiraram algumas dúvidas. Então, se você quiser deixar também, como é que te localiza no LinkedIn aí para conversar com você? Tá legal, meu LinkedIn é Murilo Caldana, vocês vão encontrar lá, eu acho que nesse segmento deve estar como The Heavy Lift Group e Fox Brasil, então vocês encontram lá, ou meu e-mail é murilo@foxbrasil.com, Brasil com S, como deve ser. Perfeito, legal demais mesmo. Mais uma vez, cara, te agradeço muito por compartilhar isso com a gente aqui. A ideia do Fora de Órbita é justamente trazer novidades, trazer conhecimento, trazer essas curiosidades, né? E para quem nos acompanha, mais uma vez, muito obrigado. Sempre trazemos esses conteúdos de forma quinzenal, então a cada 2 semanas, né? Conta aí, semana sim, semana não, a gente está trazendo um novo tema, um novo convidado, falando sobre coisas bem legais, com informações bem relevantes. E também, quem quiser acompanhar os outros episódios que a gente já fez, só entrar no nosso blog, no nosso site www.chiptochip.com, clica lá em blog e vai ter lá alguns nossas conversas. E também no YouTube, basta pesquisar Chip to Chip, já vai aparecer ali cada episódio, também os contatos do Murilo vão estar lá assim que a gente lançar o episódio, para que vocês possam acompanhar e também rever a nossa conversa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em breve em mais um episódio Fora de Órbita. Valeu, pessoal! Até mais! Valeu!